Hoje vamos mergulhar no capítulo completo 1159, intitulado A Ilha do Destino. A história começa em Hashnoshu, há 39 anos atrás. Lá vemos que Dom Marlo e seus companheiros foram brutalmente assassinados, enquanto Shaki acabou sendo sequestrada. Ninguém sabia exatamente quem foi o responsável pelo ataque em Hashnoshu, mas o fato é que Dom Marlo foi morto e Shaki levada à força. Essa tragédia deixou muitos em prantos, feridos pela dor do que havia acontecido. Todos torciam e rezavam para que nada de ruim acontecesse com Shaki. A notícia desse ataque se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro e chegou até o grupo de Golden Roger. Roger ficou furioso, não apenas por não terem conseguido proteger Shaki, mas também porque o ocorrido abalou tanto o mundo que a economia global ficou paralisada por semanas. Mas um ano depois da tragédia em Hashnoshu, outro acontecimento marcante abalou o mundo. Agora estamos em God Valley, onde surge novamente Garlic, que retorna à ilha e se encontra com uma misteriosa mulher de cabelos vermelhos. Essa mulher apresenta a ele dois garotos, Shanks e Shamrock, revelando que eram gêmeos e filhos do próprio Garlic. Ao ver os meninos, Garlic se enche de orgulho e declarou que aquelas crianças eram extremamente preciosas. A mulher então sugeriu que ele deveria viver ali, em God Valley, junto da sua família, mas Garlic rejeitou a ideia. Ele disse claramente que se fosse para viver com eles, não seria em God Valley, pois aquela ilha em breve deixaria de existir. A mulher ficou confusa, sem entender ao certo o que ele queria dizer. Foi então que Garlic revelou que já havia encontrado uma mulher considerada digna de se tornar sua esposa, e que caso vencesse o torneio que estava para acontecer, ela seria dele. A mulher não conseguia compreender aquelas palavras, mas logo Garlic partiu para atacá-la. Depois disso, ele ordenou aos marinheiros que se preparassem para a grande caçada que aconteceria em God Valley. Rapidamente os marinheiros começaram a capturar pessoas na ilha, seguindo ordens muito específicas. Apenas duas opções seriam permitidas. Primeiro, aqueles que lutassem seriam abatidos com tranquilizante. Segundo, aqueles que não resistissem seriam capturados e transformados em escravos em God Valley. E foi nesse cenário caótico que surge o jovem inexperiente Monkey D. Dragon. Ele observa tudo com desconfiança e indignação. Dragon se pergunta: por que estamos capturando civis? Qual é o verdadeiro objetivo dessa operação? Mas seu superior o repreendeu imediatamente, dizendo que ali não havia espaço para opiniões pessoais, apenas para cumprir ordem. Dragon, contrariado, permaneceu em silêncio e seguia a missão, acreditando que, já que estavam usando apenas tranquilizantes, ninguém acabaria morrendo. Enquanto o caos tomava conta de God Valley, em outra parte, um navio da marinha transportava diversos prisioneiros escravizados. Entre eles, ainda criança, estava Ivankov e Kuma. E logo depois disso a cena corta para o lado da Tipper, onde alguns agentes conversavam com ninguém menos que o jovem Morgan. Ainda garoto, Morgan já mostrava sua natureza fofoqueira e dizia que havia conseguido novas informações explosivas, notícias que, segundo ele, o governo mundial jamais gostaria que viessem à tona. Os agentes da Tipper, incomodados, tentavam abafar o assunto, desviando até a conversa sobre o pagamento que dariam a Morgan. Eles diziam que ele não passava de um moleque, que suas notícias não tinham fonte confiável e que não havia como acreditar totalmente no que ele trazia. Se ele insistisse em espalhar boatos, seria silenciado. Mas Morgan não se intimidou. Ele retrucou dizendo que poderiam tentar o que quisessem, mas jamais conseguiriam calá-lo. Determinado, afirmou que iria vazar informações que tinha obtido diretamente de Hashnoshu, a ilha dos piratas. E assim, meus tripulantes, o homem fez. Morgan acabou divulgando
tudo o que sabia e rapidamente espalhou-se a notícia que havia acontecido com Shaq e que ela tinha sido levada para Bode Valley pelo governo mundial. A revelação, ela ia simplesmente além. Não só confirmava o sequestro de Shaq, como também revelava que entre os prêmios em jogo no torneio de God Valley estavam frutas do diabo lendária. E para espanto de todos, Shaq havia sido transformada no grande prêmio principal daquela caçada humana. Essas informações chegaram rapidamente aos ouvidos dos piratas Hawks, que não perderam tempo. Hawks Teschebeck ordenou que sua tripulação seguisse imediatamente rumo a God Valley. Mas a notícia também alcançou o Golden Roger e a Silver Hailey. Agora Roger decidiu ir à ilha para resgatar Shaq, enquanto em outra frente Monk the Garp também partiu para God Valley, motivado pela informação de que Roger estaria lá. Assim, os piratas Hawks zarparam rumo a God Valley, mas durante a viagem cruzaram com um navio colossal. Era a embarcação do rei Harold. Mas só que Harold já estava prevendo os planos de Shebeck e disse que sabia da obsessão dos piratas Hawks por Shaq e tinha certeza de que eles iriam atrás delas em God Valley. Por isso, estava ali para interceptá-los. Mas Shebeck não se abalou. Ele debochou de Harold, dizendo que ele continuava sendo apenas um fantoche do governo mundial, sempre buscando favores deles. Perguntou se Harold estava satisfeito em assistir de camarote enquanto o governo mundial manipulava o destino de todos. Foi então que Shebeck o chamou para uma conversa particular, tipo, chega aqui, vamos trocar uma ideia. Apenas, vocês estão ligados, só entre os dois. Durante esse diálogo, Hawks fez revelações surpreendentes. Ele pediu que Harold prestasse bastante atenção, pois nem mesmo sua própria tripulação tinha conhecimento daquilo. Então Shebeck revelou seu verdadeiro nome, Dave Shebeck. Ele contou que o governo mundial vinha tentando apagar qualquer vestígio desse nome, pois estava ligado a uma figura lendária dos mares, Davy Jones. Segundo ele, até os dias atuais, esse nome ainda exercia influência no submundo. Shebeck continuou dizendo que talvez aquele não fosse o melhor momento para revelar isso, mas que 2 anos atrás ele havia tido um filho e, para proteger sua família, mandou sua esposa e a criança para God Valley, confiando que o clã Davy poderia garantir a segurança deles. Então, nesse momento, o rei Harold questiona Shebeck por que ele estava revelando tamanhas fraquezas. Será que Hawks havia percebido que, na verdade, tudo aquilo era uma armadilha do governo mundial, criada para atraí-lo para God Valley? Mas Hawks Teschebeck respondeu que não era bem assim. Ele explicou que os dragões celestiais estavam reunidos em God Valley e, obviamente, não queriam que ele interferisse naquele encontro. Segundo Shebeck, não era uma armadilha, era apenas uma coincidência. Além disso, ele revelou que God Valley era sua terra natal. E nesse momento, o rei Harold finalmente entendeu. Shebeck estava indo até God Valley não apenas para desafiar os dragões celestiais, mas sim para proteger sua esposa e filho que estavam lá. Shebeck então declarou que o maior erro dos dragões celestiais havia sido sequestrar Shaq. Ainda assim deixou claro, se conseguisse salvar sua família, não se importaria com o que aconteceu depois. Por isso pediu para Harold que se aliasse a ele. Mas Harold rejeitou o pedido. Firme em sua decisão, declarou que não iria ajudá-lo e, pelo contrário, afundaria o navio dos piratas Hawks ali mesmo. E Shebeck, sem se abalar, respondeu que se esse era o desejo de Harold, então que resolvessem tudo em uma batalha. Apesar da determinação, era visível no rosto de Harold a dificuldade em tomar aquela decisão. Ele apenas se agarrava à esperança de que, caso apoiasse o governo mundial, seu reino Elbaf seria finalmente reconhecido como aliado oficial. E assim, a luta entre Shebeck e o rei Harold começou. Enquanto isso, em God Valley, os dragões celestiais apresentavam os prêmios do torneio. O maior deles era justamente Shaq, anunciada como o grande prêmio, a ser entregue ao vencedor da caçada. Quem a conquistasse poderia decidir seu destino,
torná-la esposa ou escrava. Mas no meio do caos em God Valley, vemos Monkey D. Dragon se deparar com uma mulher ensanguentada, a mãe de Shanks. Ela, prestes a falecer, implorou a Dragon que protegesse seus filhos, Shanks e Shamrock, não permitindo que fossem levados pelos dragões celestiais. E não para por aí, também aparece uma versão ainda criança do Marshall the Teach, o futuro Barba Negra. Ele estava em God Valley, escravizado, junto com sua própria mãe. Os dragões celestiais revelaram ainda algo mais chocante. Não apenas haviam conseguido capturar descendentes raros, mas pela primeira vez em 800 anos, tinham descoberto os sobreviventes do lendário clã Dave. E assim chegamos ao fim do capítulo 1159 de One Piece. Revelações bombásticas, pesadas e surpreendentes que deixaram todos os fãs sem fôlego. Oda realmente não aliviou dessa vez. E mais um vídeo se encerra, meus tripulantes. Eu venho agradecer a todo mundo que colou no último vídeo, deixou o like, aqui comentou, simplesmente só assistiu. Então eu agradeço de coração. Eu vou estar deixando o nome de todo mundo aqui passando aqui. E eu também venho convidar você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal aqui do Tiozão. E se caso você quiser se inscrever aqui no canal, se quiser dar essa força aí hypando, isso aqui ajuda muito ao nosso conteúdo a ser entregue para muitas pessoas também que amam One Piece, amam a teoria, amam os spoilerzinhos também, que nem o tiozão aqui, que nem o pai, né? Então desde já eu venho agradecer a todo mundo. E eu também esses 2 dias não consegui subir vídeo, porque como eu contei para vocês, eu fui casar. Então eu tava com os conteúdos para ser postado, mas eu não consegui por conta do casamento, entendeu? Porque eu tive que tirar uns 2 aí, mas vou tirar mais uns dias aí com a minha esposa viajando. Então eu venho agradecer pela paciência de todo mundo aí que colou no último vídeo.